dessa gravação, Cid, ainda bem que você está aí. Prontinho. Então tá. Gente, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Claudete, sou professora e pesquisadora da área ambiental da IPAMIG LCT. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico. É um evento não presencial, ao vivo, que está sendo realizado neste ano de 2021, quinzenalmente, às sextas-feiras, com o objetivo de compartilharmos conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e os nossos parceiros. A cada semana, temos a presença de um convidado, escolhido pela equipe de pesquisadores da IPAMIG, com muito carinho, abordando temas que são relevantes para a cadeia de lácteos. No mês de novembro, foi escolhido para abordarmos questões ambientais, que são tão importantes para o setor. Neste bate-papo, é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa, ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do nosso evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados em uma conversa informal, porém muito produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, que é marca registrada da IPAMIG Cândido Torres. Agradecemos muito a presença de todos que estão aqui nos prestigiando essa manhã e também ao nosso chefe do ILCT, professor Sebastião Tavares, e já o convido para uma breve saudação. Obrigado, Claudete. Prazer receber vocês aqui todos, agradeço pela presença, né? Hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo a visita do Danilo, que fez uma excelente participação aqui há pouco tempo, né? Danilo José, do grupo G5S, e Felipe Abrantes, né? Gestão láctea de sistemas, G5S e gestão láctea de sistemas. O tema da nossa palestra de hoje é licenciamento ambiental na indústria de laticínios, o que todo gestor que atua no setor precisa saber. Um assunto de grande interesse e contemporâneo, além da sua importância econômica, importância ambiental, ele é bastante contemporâneo. A gente está finalizando aí nessa semana, agora há pouco, a COP26, que esse debate, a importância social e econômica assunto relacionado a temas ambientais, né? Além do tema, hoje tem uma participação muito especial da moderação do professor Fred, meu colega de UFV, na administração da universidade, e que estamos agora aqui na IPAMIG, né, na parte administrativa acadêmica. Ele pode falar um pouquinho, e é a criação do curso superior aqui em Juiz de Fora e no ITAC. Então, é um prazer mais redobrado. E agora também, ouvindo aí o contato dele com o professor Ismael, também do Departamento de Tecnologia de Alimentos. A coordenação da Claudete, que ela é especialista no setor, desculpa aqui. Então, de modo que eu desejo a todos vocês, né, que tenham um excelente evento, eu estou certo disso, e que após a apresentação tenhamos aí um grande período de debate para esclarecimento e formar novas interações, novos relacionamentos, que o pessoal sempre continua após isso. Então, é uma satisfação grande, Claudete, participar disso, e agradeço a todos vocês das diversas localidades do Brasil, né? Em especial aos membros da nossa equipe, que sempre nos prestigiam, a equipe do LCT, que sempre nos prestigia com sua presença. Então, devolvo para você, desejando a todos um excelente evento, Claudete. Obrigada, professor, pelas palavras e pela presença. Então, essa semana estamos recebendo aí o doutor Danilo José Pereira da Silva e o especialista Felipe Abrantes. O Danilo é sócio-diretor e o Felipe é consultor do grupo G5S das empresas Gestão Láctea Sistema. A empresa está no mercado há mais de 16 anos, já é consagrada aí, né? Dando assistência para o setor lácteo na área de qualidade, projeto, parte ambiental. A sua abrangência é muito diversa, né, com profissionais super capacitados e com muita expertise no assunto.
Então, o tema da palestra dos nossos convidados é licenciamento ambiental na indústria de laticínios, o que todo gestor que atua no setor precisa saber. Danilo e Felipe, agradeço o aceite do convite. É uma honra recebê-los na Candi e compartilhar conosco todo esse conhecimento e experiência de vocês. É bacana trazer pessoas como vocês que sabem de fato quais as dores da empresa quando falamos em licenciamento ambiental. A maioria enxerga o licenciamento, né, todo o processo, o atendimento às condicionantes, como um bicho de sete cabeças, né, algo demorado e muitas vezes desnecessário. Eu falo que eu enxergo a licença como uma carteira de motorista, né? Nós precisamos desse documento para dirigir o carro. Então, é preciso da licença ambiental para você instalar, para você operar a sua empresa. Até mesmo antes disso, né? Quando você está com um projeto, você precisa de uma licença autorizando ali toda a instalação. Então, por ser um assunto tão importante, que trouxemos aqui o tema para ser discutido por duas pessoas que entendem muito do assunto. A organização do nosso bate-papo, nesta manhã, será realizada pelo professor Frederico José Vieira Passos. É professor titular aposentado da Universidade Federal de Viçosa e, atualmente, como bem o professor colocou aí, né, é assessor pedagógico da IPAMIG. É um profissional, um ser humano incrível e por ter orientado o Danilo na pós-graduação, conhece muito bem o seu profissionalismo. Professor Fred, é uma honra tê-lo como moderador do nosso bate-papo e gratidão por ter aceitado aí o convite e participar conosco desse momento. Passo a palavra para a apresentação dos nossos convidados, Danilo Pereira e Felipe Abrantes. Mas antes disso, eu vou deixar aqui um recado, pedido, por gentileza, que mantenham seus microfones desativados durante a apresentação e tomem cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, para não interferir na apresentação dos convidados. Peço que deixe suas dúvidas no chat para que possamos acessar após a apresentação. Professor Fred, por favor. Bom, obrigado, Claudete, pela apresentação, né, de um ser humano especial, alguma coisa assim, né? Não sei se sou não, mas agradeço as palavras de Claudete, uma estudante sempre especial para mim, como todos também. Hoje é um dia especial, né, nesse bate-papo, né, especificamente para mim. Primeiro, por vir apresentar mais uma vez Danilo, a quem eu tenho um carinho especial. Então, além de ter sido professor titular aposentado da UFV, né, e hoje assessor pedagógico da EPAMIG, eu tive o privilégio, tive a honra de ser orientador de Danilo no seu mestrado e no seu doutorado. Então, é com muita satisfação, né, que o bate-papo tecnológico do ILCT recebe esses dois palestrantes, Danilo e Felipe, né, para falarem de um tema realmente importante, né, cada vez mais importante, como Claudete falou, né, às vezes relegado a um segundo plano por algumas indústrias, né, mas que ninguém tem dúvida da importância do licenciamento ambiental em qualquer indústria, né, mas também na indústria de laticínio. E, com esse título, né, é provocativo que todo gestor que atua no setor precisa saber, né? E eu já tenho, inclusive, a minha pergunta no final, né? Ficar sabendo o que é que todo gestor precisa saber, né? Eu já tenho a minha pergunta, que certamente está relacionado com um momento especial que o ILCT vive, né, hoje, que é a transformação do curso técnico nível médio para um curso superior, né, de graduação. Exatamente nesse momento, o processo, não só do ILCT, como do outro instituto da EPAMIG e do ITAC, estão nas mãos dos conselheiros do Conselho Estadual de Educação. Então, a reunião começou na quarta-feira, termina hoje. Então, até hoje, no final da tarde, né, a resposta já vai estar sendo, né, terá sido dada pelo Conselho, né? Provavelmente nós não saberemos hoje, né, mas provavelmente logo na semana que vem nós saberemos, né, se, né, a solicitação de credenciamento amigo para oferecer cursos superiores
e a autorização para oferecer os 2 primeiros cursos, tecnologia em laticínio e agropecuária de precisão, se eles vão ou não, né, ser autorizados. Então, é um momento interessante, é um momento importante, e como eu disse, a minha pergunta, né, já está escrita aqui para os dois. Bom, antes de passar a palavra para os convidados, eu queria só fazer uma leitura rápida do currículo de Danilo, como eu disse ao meu amigo professor Ismael, que eu tenho, né, fiquei bastante satisfeito de vê-lo aqui no bate-papo, um amigo de sempre, um amigo especial, provavelmente o melhor professor que eu tive contato ao longo dos meus 30 anos de carreira. Danilo José Pereira da Silva é engenheiro de alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre e doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também pela UFV, com ênfase em Sistema de Gestão Ambiental na Agroindústria. É sócio-diretor do grupo G5S e das empresas Gestão Láctea Sistemas Limitada e G5S Projetos e Consultoria Limitada. É consultor credenciado do SEBRAE Nacional na área de gestão ambiental. Atua na área de Sistema de Gestão Ambiental há mais de 16 anos, coordenando dezenas de projetos de licenciamento, tratamento de resíduos e gestão ambiental, implantados no setor de agroindústria e com dezenas de artigos publicados na área. Felipe Abrantes é geógrafo com MBA em Gestão Ambiental e pós-graduação em Administração Estratégica. Especialista em processos de licenciamento ambiental de empreendimentos de médio e grande porte. Atuou como analista de órgãos ambientais por 4 anos. Atualmente é consultor ambiental do grupo G5S, atuando na elaboração dos estudos e coordenação de processos de licenciamento ambiental no setor de mineração, saneamento e agroindústria. Com essas palavras, eu passo a palavra, né, para os convidados, né, que terão juntos, né, 60 minutos para suas apresentações, e, em seguida, teremos as perguntas. Então, a palavra está com você, Danilo e Felipe, né, e boa sorte. Obrigado, professor Frederico. Agradecer aí, né, o convite da Claudete aí, mais uma vez, aí, essa oportunidade para a gente excelente. E, assim, manifestar aí essa grande alegria de estar reencontrando aí o professor Frederico, o professor Ismael, que tinha muito tempo que eu não via, né? Foram meus orientadores aí, igual o professor Frederico colocou. Então, para a gente aqui, para mim é uma sensação muito grande essa oportunidade. Agradecer, então, o convite, ao professor Sebastião, mas essa oportunidade, parabenizado pelo evento também, né, que vocês têm organizado aí, excelente para a gente como empresa, né, é muito bom e acho que vários temas sendo discutidos aí, de extrema relevância. A gente vai tentar ser mais breve possível aqui com algumas colocações, né? Igual foi colocado aí, o Felipe está aqui do meu lado, ele está com a gente, deve ter já uns 5, 6 anos, ele tem uma grande experiência na parte de licenciamento, ele foi um analista do órgão ambiental durante mais de 4 anos, né? Então, conhece bem as duas realidades, que é a visão do órgão ambiental, e agora está do lado de cá, que é a visão do mercado e a visão da consultoria. Como ajudar as empresas a se adequar às normas da forma mais adequada. Então, acho que é basicamente isso, e depois eu vou, na sequência aqui, compartilhar, né, a apresentação, a gente ter um direcionamento aqui de alguns pontos importantes. Só complementando, já foi colocado aí também, né, hoje eu estou como diretor aí um dos diretores do grupo G5S, que tem 2 empresas, a G5S Projetos Consultoria e a Gestão Láctea Sistemas.
Na verdade, essa marca foi até criada porque a gente está atuando em segmentos, né, além do setor de agroindústria. Então, para a gente não ficar só com a marca e gestão láctea. A Claudete comentou, na verdade, a empresa está com 20 anos de mercado. Ela foi criada em 2001, né? Então, fez 20 anos, na verdade, não são mais 16, já são 20 anos de mercado. Eu vou passar a palavra aqui para o Felipe para fazer as considerações iniciais aqui e a gente dá sequência. Bom dia a todos, né? Igual já foi apresentado aí, informação de óbito, permaneci durante praticamente 5 anos como analista ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E a ideia aqui é trazer uma geral dos procedimentos para regularização ambiental no Estado de Minas Gerais, né? Os principais aspectos que devem ser considerados no processo de licenciamento ambiental, além de outras questões relacionadas já à fase pós-licença, que está muito relacionada à gestão dos recursos hídricos, à gestão das condicionantes, parâmetros de lançamento de efluentes, que, né, de acordo com a própria especialização do Danilo aí, nós vamos fazendo uma divisão em relação a essas partes mais específicas aí. E aí, o início da apresentação também voltada para a questão da apresentação dos aspectos principais da regularização ambiental que a gente deve observar para a indústria de laticínios de uma forma geral. Aí, Danilo, se quiser colocar aí. Eu compartilhei a tela e apareceu para vocês? Sim, Danilo, apareceu. Apareceu. Não, perfeito. Eu vou colocar aqui no modo apresentação para facilitar a visualização. Sim, ótimo, Danilo. Mas então, conforme o Felipe comentou aí, a gente vai focar assim de uma forma bem objetiva e até alinhada ao tema aí, né? O que todo gestor precisa saber em relação ao licenciamento, que é exatamente passar esse entendimento dos aspectos que são mais importantes, tanto na obtenção de uma licença, quanto, né, a gestão dessa licença, das obrigações da licença. E, assim, eu tenho falado muito hoje com os clientes, a gente passou um período aí de pandemia, né, que houve naturalmente um afrouxamento da fiscalização, né, até pelas questões de restrição, né, dos agentes fiscalizadores, né, acessar as empresas. Mas isso já retomou de uma forma muito incisiva nesse segundo semestre agora de 2021. Infelizmente, né, eu vou colocar aqui uma frase aqui, eu sei que tem várias pessoas representando o Estado, mas assim, hoje o agroambiental está dividido no setor de regularização e no setor de fiscalização. E o papel da fiscalização realmente é chegar nas empresas e identificar não conformidades e atuar, né? Então, às vezes, o empreendedor fica muito naquela situação, né, de achar que o Estado não está sendo parceiro, mas, na verdade, o Estado ele tem um objetivo, uma finalidade, ele tem que fazer cumprir as normas. E, muitas vezes, você recebe a licença e ocorre, às vezes, algumas divergências, inclusive, de interpretação dentro do próprio Estado, né? Às vezes, você tem uma licença e o agente fiscalizador, você tem uma documentação em mãos que foi concedida pelo órgão ambiental, o setor de regularização, e o agente fiscalizador, às vezes, tem uma visão um pouco diferente de como é que aquelas documentações estão representando a regularidade do empreendimento, em termos de capacidade e atividade licenciada. Então, a gente vai até alertar um ponto desses aqui, mas, enfim, o fato é que, nesse momento, a fiscalização já retomou e a gente vai tentar até abordar um pouquinho do que são os principais pontos que o empreendedor tem que ficar atento, né, nessa questão também da fiscalização. Bom, a gente vai alternando aqui, né, a palavra minha e do Felipe aqui, eu vou deixar ele colocar aqui essa questão de como é que está organizado, né, o órgão ambiental, hoje a estrutura do órgão ambiental, e eu vou complementando aqui as falas dele. Bom, gente, dentro do Estado de Minas Gerais, para você iniciar qualquer procedimento de regularização ambiental, você tem que submeter o processo à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMART,
que atrelado a ela, dentro da estrutura dela, existe mais 3 instituições, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, que responde pela Agenda Azul, né, que toda a parte de gestão de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais é responsabilidade do IGAM. O Instituto Estadual de Floresta, IEF, que responde pela Agenda Verde, que está relacionada a toda a parte de flora e fauna, está sob responsabilidade do IEF. E a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FIAM, que responde pela Agenda Marrom, que é exatamente as atividades de infraestrutura, saneamento, mineração e indústria. E dentro disso aí, você tem as superintendências regionais de meio ambiente, que são o órgão hoje responsável pela regularização ambiental de todas essas atividades, estando elas vinculadas à Agenda Azul, Verde ou Marrom. Isso vai variar de acordo com cada situação do licenciamento ambiental. Mas, de uma forma geral, hoje, a porta de entrada para a regularização ambiental no Estado de Minas Gerais são as superintendências regionais de meio ambiente, as SUPRAMs. Então, e só complementando, basicamente, essas SUPRAMs, elas se tornaram, né, as agências descentralizadas, né, ou seja, elas estão distribuídas nas diferentes regiões do Estado. Aqui na Zona da Mata, ela está a sede em Ubá, você tem uma sede no Triângulo, você tem uma sede central, né, metropolitana, você tem uma sede na região leste, Governador, Sul, Varginha. Então, assim, foi uma forma de descentralizar essa gestão e atendimento ao público. Logicamente que durante um período isso foi muito bacana, porque os licenciamentos, todos os processos eram protocolados, né, impressos, o empreendedor, a consultoria tinha que ir presencialmente no órgão ambiental para fazer essas entregas, uma conferência para receber o protocolo do processo. Só que essa plataforma, a gente vai falar de uma forma breve aqui, essa plataforma hoje já migrou, o processo está todo online. Então, isso tem uma evolução, né, que tem acontecido no Estado, reduziu muito a questão aí do papel, né, que antes era uma quantidade enorme de papel. Então, essas SUPRAMs, durante o momento, elas foram muito interessantes, a organização delas, que ela ficou mais perto do público, né, das empresas do empreendimento, distribuídas em diferentes regiões. Hoje, elas continuam funcionando, só que já não tem tanto essa demanda, né, presencial, e, logicamente, durante toda essa pandemia, não teve qualquer atendimento. Isso, acho que está retomando aos poucos, ainda não está todo presencial esse atendimento, não, dessa estrutura. A questão aí do licenciamento, então, quem de certa forma coordena isso é a SEMAD, que é a secretaria, e de acordo com o que o empreendedor precisa regularizar no caso de laticínios, tem toda a questão de a indústria só funciona com o uso de água, então você tem que regularizar a questão do consumo de água, né? Então você passa pela questão do IGAM. E se você for instalar empreendimento, que você tiver que fazer alguma supressão, intervenção, corte de árvore, supressão de mata, fragmento, esse processo também tem que passar pela ANAS, pela autorização do IEF, que é responsável pela regularização dos processos de intervenção. Tanto o corte de árvore, quanto o corte de fragmento florestal, quanto a intervenção em APP. Agora aqui nós vamos entrar nessas principais variáveis que estão relacionadas à questão da regularização ambiental. No caso de empreendimentos, né, da indústria da agroindústria que estão localizados em área rural, eu tenho que ficar bastante atento à questão da regularização fundiária do CAR, né, que hoje a principal ferramenta de regularização fundiária de propriedades rurais é o CAR. A questão também da atividade a ser desenvolvida, né, dentro da agroindústria, que hoje são 3 atividades que nós vamos apresentar, que são passíveis de licenciamento ambiental em Minas Gerais, de acordo com o porte do empreendimento e potencial poluidor, que isso vai variar de acordo com cada uma das 3 atividades, e os critérios operacionais também que incidem hoje sobre as atividades e empreendimentos de acordo com a norma que classifica o porte potencial poluidor das atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, que é a deliberação normativa COPAN 217. Então, complementando a fala do Felipe, quando ele falou 3 atividades aqui, na verdade, é relacionada ao setor de laticínios, né? Então, quando a gente fala licenciamento de laticínios, às vezes, inicialmente, o empreendedor ele tem que licenciar só uma atividade. Dependendo do que ele vai produzir, do que são os processos, de como está organizada a indústria dele,
ele tem que licenciar uma, duas ou três atividades dentro do setor de laticínios. Então, é para você ver, né, que existe já uma certa complexidade aí nesse entendimento, que o setor de laticínios está dividido em 3 atividades diferentes. Para fins só de contextualização da questão da regularização fundiária, a Lei 20.922, de 2013, é o Código Florestal do Estado de Minas Gerais. E ele estabelece as regras, né, para a regularização fundiária de propriedades rurais, e conforme determina a lei, toda propriedade rural deve possuir no mínimo 20% de área de reserva legal averbada, né? Não tem a necessidade de averbação em cartório, mas tem que ter o registro do CAR. Com a edição dessa lei, as propriedades rurais que não possuíam até a data da publicação da 20.923 fica... Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu passar. A questão da reserva legal aí de propriedades tem uma pequena diferenciação para propriedades rurais até 4 módulos fiscais, né? Que até a edição da lei 20.922 de 2013, até essa data de 22 de julho de 2008, que é uma data de corte que eles estabeleceram na norma, não pode haver uso alternativo do solo para outros fins, e tem que ter esse percentual mínimo de 20% de reserva legal. A questão da reserva legal hoje para propriedades, para a indústria de laticínios que está localizada em área rural, é fundamental, porque hoje qualquer regularização ambiental que você vai fazer em área rural, você tem que estar com a questão de regularização fundiária do seu imóvel 100% em dia, independente da necessidade de autorização para intervenção ambiental. Tá? Então, se você vai fazer um processo de licenciamento ambiental hoje, junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e sua agroindústria estiver localizada em área rural, essa questão da regularização da reserva legal ela tem que estar 100% em ordem, senão você não consegue caminhar com o processo de licenciamento ambiental. Aí, a gente já entra na questão mais sensível aí, que hoje tem, como se diz, tem assombrado realmente o setor industrial de uma forma geral, que é a questão das intervenções em área de preservação permanente, que ela só é passiva de regularização conforme algumas hipóteses definidas em lei. Então, conforme o artigo 17 do decreto 47.749 de 2019, dispõe sobre os processos de autorização para intervenção ambiental do Estado de Minas Gerais, as autorizações para intervenção em área de preservação permanente só poderá ser autorizada nos casos de utilidade pública, interesse social e atividade eventuais ou baixo impacto ambiental, devendo ser comprovada ainda a inexistência de alternativa locacional. Ou seja, você só consegue regularizar uma intervenção em área de preservação permanente caso sua atividade se enquadre em uma dessas 3 hipóteses, né? Ou a sua atividade é considerada por lei como de utilidade pública, de interesse social, ou se enquadra numa situação que a norma entende que ela é de baixo impacto, e além disso, você tem que demonstrar a inexistência de alternativa locacional, quer dizer, eu só posso instalar a minha atividade, ou desenvolver meu empreendimento naquela localidade ali, em função de de ausência alternativa mesmo, né? Não tem possibilidade de desenvolver aquela atividade em outro local. E isso não se aplica nem para a indústria de laticínios, nem para outros setores da indústria, né? A agroindústria, de uma forma geral, essa situação não se aplica, né? Aí, essa questão da utilidade pública, interesse social e eventual baixo impacto, deve estar previsto, essas 3 hipóteses estão previstas no artigo 3º da Lei 20.922 de 2013, que equivale ao Código Florestal Mineiro. Eu trouxe alguns exemplos aqui, porque, lógico, a utilidade pública, o interesse social e o eventual baixo impacto tem mais hipóteses previstas em normas, eu não trouxe todas, até pelo tempo aqui, eu trouxe alguns exemplos só para a gente entender um pouco do que é cada conceito desse mundo que está previsto em norma, né? Então, utilidade pública, o que o legislador entende por utilidade pública? Atividade de segurança nacional e proteção sanitária, obras de infraestrutura, de defesa civil. Interesse social,
implantação de infraestrutura, captação e condução de água, implantação de infraestrutura, atividade eventual baixo impacto ambiental, abertura de pequenas vias de acesso de pessoas e animais, né, para acesso à água, por exemplo, captação e condução de água, realização de atividades de desassoreamento e manutenção de barragens. Então, gente, esse artigo 3º da Lei 20.922, então ainda nós estamos tratando da questão específica das hipóteses que me permite intervir em área de preservação permanente, em área de APP. Aí, complementando ainda as hipóteses do baixo impacto, conforme o artigo 3º da 20.922, ela deixa lá uma brecha que, caso o Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, ele pode, como órgão deliberador e normatizador, ele pode estabelecer em norma própria, né, algumas outras atividades que ele considera como baixo impacto. No caso da indústria de laticínios, eu trouxe essa ressalva aí porque essa deliberação normativa COPAM 236 de 2019, ela estabelece uma hipótese que pode enquadrar, dependendo da situação, a indústria como eventual baixo impacto. Então, o que ela coloca? Edificações em lotes urbanos aprovados até 22 de julho de 2008, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, desde que situado à margem de vias públicas dotadas de pavimentação, iluminação pública, solução para esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e drenagem pluvial. Porque o que pode ocorrer? No caso de você ter uma agroindústria localizada em área urbana e que no momento, na época de sua instalação, há muitos anos atrás, ela porventura esteja localizada em área de preservação permanente, nesse momento, você vier a buscar uma regularização ambiental e seja constatada essa situação, essa é uma hipótese que pode se tentar buscar para regularizar essa intervenção que em um momento anterior não foi autorizada pelo órgão ambiental ou não passou por algum tipo de regularização na época. Aqui, só para exemplificar, né, de acordo com a lei aí, a variação das faixas de área de preservação permanente que estão diretamente vinculadas à largura do curso d'água. Essa faixa de APP ela é medida a partir do leito do rio, da faixa da água, da calha do rio, né, para 30 metros para dentro do terreno. Então, um curso d'água hoje que tenha 10 metros de largura, ele tem uma APP mínima de 30 metros. E isso vale tanto para a área urbana como para a área rural. Não existe diferenciação de APP em área urbana nem área rural. Algumas hipóteses em área urbana, porque tem a Lei Geral de Uso e Ocupação do Solo Federal da década de 70, que cria algumas especificidades para a área urbana. Mas a questão da APP não muda, independente de você estar em área rural ou urbana, você tem hoje uma APP mínima de 30 metros e ela vai variar de acordo com a largura do estado. Tá? Então, complementando aqui a fala do Felipe, o corpo hídrico, o rio, o córrego, né, com a largura de 0 a 10 metros, a APP mínima é 30 metros, a faixa de APP. Aí, se vai a largura do canal regulado do rio, de 10 a 50 metros, essa APP passa a ser 50 metros. Essa faixa, né, marginal tem que ser respeitada, que é proibido qualquer intervenção. Se o rio tem largura, né, a calha normal dele, de 50 a 200 metros, essa APP passa a ser de 100 metros. Enfim, aí na sequência. O que é o ponto importante aqui, fazendo um resumo aqui de toda a fala do Felipe? Primeira coisa, regularização fundiária. O empreendedor vai iniciar o empreendimento. Ele quer instalar uma agroindústria começando do zero, né? Primeira coisa, ele vai colocar isso numa propriedade. Se essa propriedade está no meio rural, ela tem que estar em dia com essa questão do Código Florestal, né? Isso envolve a documentação adequada, o registro de imóvel atualizado, isso envolve o CAR compatível com a matrícula do imóvel. Então, resumindo isso, se você no seu registro, o CAR consta, no registro do imóvel consta que a propriedade é 30 hectares, e quando você fez o CAR, identificou que é 40, o órgão ambiental vai questionar essa divergência dentro do processo de licenciamento. Então, isso no início até passava, hoje já não está passando mais. Ou seja, tem divergência no seu registro de imóvel.
em relação ao seu CAR, você já não vai nem conseguir formalizar esse processo de licenciamento. Isso já é o ponto. O segundo ponto, que você tem que demonstrar essa área de reserva legal dentro da propriedade, que ela está lá, no mínimo 20%. Então, é o segundo ponto relacionado à regularização fundiária. Além disso, vem essa questão das áreas que podem ser ocupadas, né? Igual o Felipe deixou claro aqui, só pode utilizar essa faixa de APP atividades de interesse público, de utilidade pública e de interesse social, que não é o caso de agroindústria. Então, o que é a grande confusão hoje que gera até uma certa insegurança jurídica? Durante um tempo aí que o novo Código Florestal foi publicado, no início, o órgão ambiental, inclusive, aceitou aquele conceito de uso antrópico consolidado. Ou seja, todos os empreendimentos que já estavam instalados até a data de 22 de julho de 2008, na faixa de APP, mesmo na área rural, agroindústria, o órgão ambiental aceitou a regularização, regularizou essa intervenção. Isso aconteceu durante um período. O Ministério Público questionou o Código Florestal, recorreu a essa questão, o órgão ambiental ficou em cima do muro, não se posicionou. Hoje, para vocês terem ideia, várias indústrias, né, laticínios e outros empreendimentos que estão dentro dessa faixa de APP, que não aproveitaram esse período que o órgão ambiental ainda regularizou esses empreendimentos que estavam instalados antes de 22 de 2008, foram renovar a licença hoje, eles não conseguem mais, porque não tem segurança jurídica, o órgão ambiental, a partir do questionamento da norma, ele não regulariza mais essas agroindústrias que estão mesmo instaladas, né, em faixa de APP antes de 22 de julho de 2008. Então, essa empresa, às vezes, teve a licença num período, mas ela não regularizou essa intervenção em APP, hoje ela não consegue a licença mais. Por quê? Porque durante um período, o órgão ambiental usava, né, um critério para avaliar se estava em APP ou não, era a declaração do empreendedor. Dos empreendimentos que a gente vai falar, que era de classe 1 e 2, que era o licenciamento simplificado, que antes era autorização ambiental de funcionamento. Ou seja, nessa modalidade, o órgão ambiental não vai a campo, né, não ia e não vai a campo para verificar a instalação do empreendimento. Você apresenta a documentação e vai conceder licença com base nas informações que considera, né, autodeclaratórias. Então, nesse período, muitas empresas licenciaram, informando que não estava na APP, mesmo ela estando. Hoje, o órgão ambiental mudou essa base, né? Hoje tem uma base de dados de hidrografia que está disponível na base oficial do órgão ambiental do Estado de Minas Gerais, chama IDS-SISEMA, ID-SISEMA. Nessa base de dados, toda a questão de hidrografia está mapeada e o órgão ambiental usa como referência. Então, quando você entra com o processo lá, se você não informar, né, se o empreendimento estiver na APP, você não informar que está na APP, o órgão ambiental vai usar as imagens dessa base de dados que ele tem e vai identificar se tem ou não um corpo hídrico mapeado nesse local. Se ele identificar um corpo hídrico mapeado nesse local, na base de dados que ele tem, ele vai pedir um documento de autorização para intervenção. Se o empreendedor não tirou esse documento nessa faixa que teve um período aí que ainda foi possível, ele não vai conseguir mais regularizar essa atividade. Isso está acontecendo com várias empresas. Então, hoje, infelizmente, nós temos aí uma situação, mesmo empresas instaladas em área de APP antes de 2008, que não regularizaram isso durante um período, elas não conseguem a regularização hoje se elas estiverem instaladas no meio rural. Por quê? Esse conceito hoje de uso consolidado em faixa de APP só continua valendo para atividades agro-silvopastoril, ou seja, não se enquadra para a indústria, para a agroindústria. Só fechando aqui o raciocínio da Danilo, porque a área de APP ela é uma área de uso restrito. E o Código Florestal Mineiro, a Lei 20.922, o legislador foi omisso em relação à regularização da atividade agroindustrial em meio rural. Então, não existe previsão legal, como a Danilo colocou aí, para regularizar qualquer permanência em área de uso restrito
caso da PP, em área rural. Em área urbana existe alguma hipótese, mas ainda assim existe uma dificuldade de regulamentação também por conta dessa questão que não foi tratada na norma. Inclusive, se você pegar a Lei 20.922, outra omissão por parte do legislador, ele não trata praticamente de área urbana. Todo o Código Florestal Mineiro, inclusive o nacional, a lei nacional, ela deu muito enfoque à área rural e o área urbana ficou muito, praticamente não existe normatização de ocupação do solo em área urbana, dentro desse contexto da lei florestal, tanto nacional como estadual. Então, só para fechar esse tema aqui, a gente está até, às vezes, insistindo aqui, porque a gente tem deparado com essa interpretação, muitas vezes, equivocada do empreendedor. É muito comum a gente chegar, às vezes, numa propriedade, o cara tem lá uma produção de leite, né? 5.000 litros, 10.000 litros dia, e fala que ela quer colocar uma agroindústria. E, de repente, a gente aponta uma área que vai estar dentro dessa faixa de 30 metros de APP, ou que seja essas demais faixas de acordo com a largura do rio, ou seja, vai estar na faixa de APP. E ele, o entendimento dele, de modo geral, é que ele já está fazendo um uso, né? Porque você tem aqueles usos consolidados ali, exemplo, se ele já usava como pastagem, que é uma atividade agro-silvopastoril, e a propriedade dele é menos de 4 modos fiscal, ele poderia realmente, né, o que é obrigatório ele preservar é uma faixa de 8 metros. Então, ele tem esse entendimento que ele pode instalar também a agroindústria respeitando só a faixa de 8 metros. Isso é um equívoco, né? Qualquer nova atividade que ele for fazer, que seja uma pocilga, um curral, um local, né, para a silagem, um local lá para ele fazer o manejo, a ordenha, é uma atividade nova. Ou seja, ele tem que passar a respeitar os 30 metros, né? E, no caso da agroindústria, mesma coisa, ele não tem qualquer previsão legal para instalar dentro dessa faixa de APP. E, pelo fato do Código Florestal ter trago esse conceito de uso consolidado para a atividade agro-silvopastoril, muitas vezes o empreendedor confunde e acha que ele pode instalar outra atividade ali, porque ele já usava antes. Mas se ele usava para a cultura de milho, ele só pode continuar utilizando para a cultura de milho. Se ele usava para pastagem, ele só pode continuar usando a pastagem. Ele não pode ir lá e colocar uma agroindústria dessa faixa. Só para deixar isso claro. Aí, agora a gente já entra, propriamente dito, no enquadramento das atividades de agroindústria do setor da decisão passiva de regulamentação ambiental no estado de Minas, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para fechar. Outra coisa que tem que ficar muito atento quando o empreendedor não está na área rural, ou seja, a agroindústria não está na área rural, ou então ele pretende instalar a agroindústria, né, na área urbana. Ela não está ainda, né, ela já existe na área urbana, ou ele pretende instalar na área urbana. O que acontece? Alguns municípios estão com a prerrogativa, né, foram dado, né, esse poder para eles, né, se organizar na forma de conselho, de CODEMA, e o órgão estadual vai e valida a estrutura que ele tem, ele passa até a prerrogativa de licenciar alguns empreendimentos de classe, né, 1 e 2, que são empreendimentos, vamos dizer assim, menos poluidores, de acordo com a classificação da norma que a gente vai falar aqui. Tem que ficar muito atento, porque às vezes você tem, né, políticas de uso e ocupação do solo do município que elas estão menos restritivas do que as normas estaduais. E isso é um equívoco que tem acontecido nas decisões do município. O empreendedor, muitas vezes, né, logicamente, nesse caso, ele não tem nem a culpa, ele vai no município e, de repente, o município vai e fala que ele pode utilizar uma faixa ali de 15 metros, né, fora de APP, 15 metros após, né, a faixa de APP ali, ou seja, o município tem, às vezes, autorizado as indústrias a se instalar na área urbana nessa faixa inferior a 30 metros. Isto a gente coloca que é um risco jurídico muito grande, que isso pode ser questionado pelo Ministério Público e ele tem que fazer demolição da indústria. Então, fique atento a essas normas municipais que são menos restritivas do que as estaduais, porque ela pode ser uma armadilha e, diante de um questionamento do Ministério Público do Estado,
provavelmente o empreendedor vai perder o direito, vai ser embargada a obra dele, vai ser demolida. A norma municipal não pode ser menos restritiva do que a estadual, e isso tem acontecido. Voltando aqui, né, rapidamente, por causa que nós já estamos quase estourando nosso tempo aqui, mas enfim, como citei no início aqui, a deliberação do Copan 217, de 6 de dezembro de 2017, estabelece, né, os critérios de classificação de comporta potencial poluidor e várias atividades são passíveis de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais. A fixação da classe dos empreendimentos, ela varia de pequeno, médio e grande porte, e o potencial poluidor também da atividade varia de pequeno, médio e grande porte. O cruzamento desses dois fatores vai determinar a classe do empreendimento. Né? Igual a gente está vendo aí, empreendimento de pequeno porte, com potencial poluidor pequeno, P com P, daria um empreendimento classe 1. Um empreendimento de pequeno porte e médio potencial daria classe 2. Um empreendimento de pequeno porte e grande potencial poluidor daria classe 4. Esse potencial poluidor ele é determinado considerando 3 fatores: solo, ar e ar. Aí, já entrando especificamente nas atividades que são passíveis de licenciamento ambiental no setor lácteo, nós temos a atividade de fabricação de produtos laticínios, exceto em base do leite fluido. Essa atividade é considerada o potencial poluidor geral da atividade como médio. Então, a classificação dessa atividade, segundo a DN Copan 217, o porte dela varia de pequeno, médio e grande. Então, um laticínios que é considerado de pequeno porte é aquele que processa até 500 litros de leite dia. De 500 a 30 mil litros, até 30 mil litros de leite dia. Né? Seria um empreendimento classe 2. De 30 mil a 120 mil litros de leite dia de processamento, seria um empreendimento de médio porte classificado na classe 3. E a maior classe para a indústria de laticínios hoje, né, no caso do processamento, é acima de 120 mil litros dia, que aí estaria na classe 4. Né? Outra atividade que é passível de licenciamento ambiental no setor lácteo, segundo a DN Copan 217, é o resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais onde vale leite fluido. Essa atividade, né, pelas próprias características dela, ela é tida como de potencial poluidor geral pequeno. Então, em qualquer hipótese de capacidade instalada, você sempre vai permanecer para essa atividade específica na classe 1. Né? Igual a gente está vendo aí, acima de 5 mil litros dia, de 5 mil a 90 mil litros dia, é tido como pequeno porte. De 90 a 180 mil litros dia, médio porte. E a capacidade instalada acima de 180 mil litros dia é de grande porte, mas em função do pequeno potencial poluidor, ela permanece na classe 1, que é a menor classificação dada pela DN Copan 217 para fins de regularização ambiental. Pode passar, Paulo. Tá, só fazendo aqui um parênteses aqui já. Então, já falamos de 2 atividades, tá vendo? Uma é que vai fabricar derivados, né? Exceto o invase de leite, que seria o leite pasteurizado. Essa segunda atividade, ela refere toda aquela estrutura de recepção, resfriamento, que é muito comum, né? Às vezes as cooperativas, né, se organizam e passam a ter essa estrutura, que ela faz grandes captações, mas elas não processam esse leite na produção de derivados. Aí essa atividade, resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais, e ela pode também pegar esse leite ainda e fazer o leite pasteurizado em vasos do leite. Estaria dentro dessa atividade aí, que realmente é menos poluente do que, né, você fazer derivados, a fabricação de queijo. Além disso, tem uma terceira atividade que já é mais recente, que ela foi criada a partir de 2017. Que é a secagem ou concentração de produtos alimentícios, inclusive leite e soro de leite. Né? Essa atividade, pelas próximas características dela, ela já é tida como potencial poluidor geral médio. A capacidade instalada mínima passível de licenciamento ambiental é maior ou igual que 15 mil litros dia, que já é enquadrada na classe 2. De 15 a 480 mil litros dia, que já é tida como um empreendimento de médio porte enquadrado na classe 3. E acima de 480 mil litros dia, que já é enquadrado na classe 4, que é tido como um empreendimento de grande porte.
Só fazendo uma correção, a primeira classe aqui é de 0 a 15 mil, capacidade instalada menor ou igual a 15 mil litros, né? Então, dependente da capacidade aí, ele é obrigado a licenciar para essa atividade aí. De 0 a 15 mil vai cair no licenciamento, né, simplificado, que é o classe 2. A publicação da DN Copan 217/2017, que substituiu a antiga Declaração Normativa 74/2004, que tinha a mesma função, ela trouxe esse novo elemento do processo de licenciamento ambiental, que são os critérios locacionais de enquadramento. E esses critérios locacionais, eles funcionam da seguinte forma. O Copan definiu esses critérios, né, que variam de localização prevista em unidade de conservação do grupo de proteção integral, supressão de vegetação, localização em zona de amortecimento de unidade de conservação, localização prevista em unidade de conservação de uso sustentável, são as áreas, né, municipais geralmente, localização prevista em reserva da biosfera, localização prevista em corredor ecológico, localização prevista em área designada de sítios rasos, em área de drenagem a montante de trecho de água de classe 1 ou especial. Enfim, ele criou esses critérios locacionais que eles variam de peso 2, de 1 a 2, e eles vão incidir diretamente na classificação do seu empreendimento. Igual nós tivemos um caso recente até de uma agroindústria localizada no município de Ouro Preto, que se enquadrou na classe 2, até 30 mil litros dia, porém, incidiu 2 critérios locacionais de enquadramento nele lá, sobre esse empreendimento. Todos 2 de peso 1. Ele estava localizado tanto na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra da Colômbia lá, que é a unidade de conservação do grupo de proteção integral, e nessa reserva da biosfera, tanto da Mata Atlântica como da Serra dos Pinhais. Coincidência desses critérios locacionais, ele acabou sendo enquadrado no empreendimento dele, mesmo sendo um laticínio, né, de pequeno porte na classe 2, ele foi enquadrado nessa modalidade de licenciamento ambiental de lá, que é a licença ambiental simplificada, seguida de relatório ambiental simplificado. Né? E, se não tivesse ocorrido essa incidência de critérios locacionais, ele cairia numa licença ainda mais simplificada, que é a licença ALAS cadastro, que é a licença ambiental mediante cadastro, que veio substituindo a antiga autorização ambiental de funcionamento. Essa licença ela é basicamente autodeclaratória, a ALAS. A ALAS é um processo de licenciamento ambiental simplificado com algum nível de complexidade que ele requer a apresentação do relatório ambiental simplificado, você tem que fazer toda a caracterização da indústria, além de apresentar todo o projeto de sistema de tratamento de efluentes. Então, só complementando a fala do Felipe aqui, da forma para a gente fazer o resumo, a gente viu que, no caso do setor laticínio, nós temos 3 atividades passíveis de licenciamento, que é a questão da atividade de processamento do leite derivado, a atividade de resfriamento em vasos de leite e a atividade lá de secagem, né, concentração, secagem de leite e soro, né? E de acordo com a capacidade, vai ter essa classificação do empreendimento, se ele vai ser de classe 1, 2 ou classe 4, aí, de acordo com o porte. Além dessa classificação aí que está relacionada à atividade e o porte do empreendimento, o tipo de licenciamento ele vai sofrer essa influência aqui da localização. Eu acho que o Danilo caiu aí. Parece que ele deu, a internet deu uma caída mesmo. Vamos aguardar um pouquinho, né? Isso. Vamos guardar um pouquinho. Dia de chuva é assim, né? A minha também hoje aqui tá bravo na internet. Passamos de 50 pessoas, Claudete. Sim, tá bem bacana, né? Tá trazendo muita coisa prática pra gente. Já temos muitas perguntas aqui.
Você levantou a mão, Júnior? Não, Não? Tá certo. se eu levantei foi sem querer. No início você levantou, Júnior, mas eu Agora imaginei. Agora já está resolvido aqui, né, Claudete? O Danilo está onde? Está em Viçosa? Tá, Ele entrou aí, ó. tá. Não. Não. Tá em Viçosa, sim, Ismael. Ele tem um escritório É em Viçosa. em frente à casa do professor Marcondes. Sabe a casa do professor Marcondes, antiga? Sei. Em frente ali tem uma casa naquela pracinha. Sei, sei. Você deve ter andado muito por lá, pelaquela pracinha. Aquele pedaço ali eu conheço mais ou menos. Eu sei. Prezados, bom dia, tudo bem? Aí, então, ali ele tem um escritório ali. Sei. Aí diz ele que só vive viajando pelo Brasil inteiro. Isso é bom, ué. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Eduardo, eu trabalho aqui na gestão láctea, junto com o Danilo. Eu estou com uma conexão aqui pelo 4G, porque a empresa aqui deu um problema na internet, tá? A gente está tentando restabelecer aqui. Só dando um aval para vocês aí. Tá joia, a gente aguarda. Tá ok, então. Obrigado, gente. Obrigado a você. Fred. Oi. Você só está trabalhando em casa? Hein? Eu? Você aposentou e aí? Só fica em casa agora? Não, e viajando também, né? Indo no ILCT. Aí no internet ITAC. no geral O aqui. pessoal voltou aí, o Danilo. Danilo voltou. Vamos lá. Um dia desse eu estava numa apresentação, acabou a energia em Viçosa, você acredita? Durante o dia. Assim. Aí já... Se o celular não estiver carregado, já era. Bom, eu devo ter pedido aí uma apresentação, tem que voltar, né? Deixa eu compartilhar. Vocês me ouviram até qual momento? Na hora que você estava assim, falando que ia fazer um resumo da apresentação do que o Felipe falou, e aí você falou dos níveis de 3 graus em termos de processo. Entendi, perfeito. Tá, então, desculpa aí, pessoal. Compartilhou a tela aí novamente? Sim, Danilo. Tá perfeito agora, Danilo. Tá ótimo aqui. Não, perfeito. Eu não sei questão de tempo aí, Claudete. A gente deve demorar mais uns 10 a 15 minutinhos, tá ok? Eu acho que não tem problema, porque a gente começou um pouquinho também por aí. Acho que a gente fecha a conta aí. Então, tá bom. É mais ou menos esse prazo aqui que vai demorar. Ótimo. Fechando aqui o raciocínio aqui, basicamente são 3 atividades passivas de licenciamento do setor lácteo. Aquela relacionada ao processamento de leite em derivados, aquela que vai estar relacionada ao resfriamento em vasos de leite fruto, seria o caso do leite pasteurizado, e as atividades relacionadas à concentração secagem de leite e soro, né? Alguém estava comentando que, de acordo com aquela atividade, uma dessas 3 tem a classificação do porte poluidor e, de acordo com o tamanho dela, vai ter essa combinação aí, né? Se ela é grande, pequena, média, e a combinação da classe que vai influenciar no tipo de licenciamento. Além disso, os critérios locacionais, que são critérios definidos pelo órgão ambiental de restrição ou de áreas de conservação, né? Que ele coloca, né? Ou seja, alguns elementos específicos para tornar esse licenciamento mais complexo, mais completo. Então, eu estava citando exemplo do empreendimento da região de Ouro Preto, que ele estava em áreas de prioridade de preservação,
ele era de 1.500 litros de leite, que poderia ter caído na classe 2 aqui, LAS cadastro. Pelo critério locacional de restrição lá, ele caiu numa LAS-RAS, que é um processo de licenciamento mais complexo, tem que apresentar alguns estudos, projetos detalhados, né? Então, além de alterar o custo, né? Uma LAS cadastro hoje, a taxa de licenciamento, eu acho que é em torno de R$400, enquanto que uma LAS-RAS já vai para 4.000 alguma coisa. E as obrigações, que você tem uma licença mais complexa, ela vem com uma série de condicionantes que também implica no custo, né? O empreendedor cumprir aquelas obrigações. Então, na hora de decidir para a localização do empreendimento, é importante realmente que o empreendedor busque uma consultoria, faça uma análise prévia, se aquele local é o mais adequado em função de todas essas complexidades que podem incidir no empreendimento dele. Igual a gente já antecipou aqui, né, o processo de licenciamento ambiental. Ele é dividido em 3 fases, a licença prévia. Né? Em 3 modalidades, ou 3 fases de licenciamento ambiental, que hoje você tem a licença prévia, que é exatamente a etapa de projeto, né? Essa parte preliminar, de estudo alternativo locacional, de projeto, de viabilidade econômica, enfim. Essa licença, ela tem prazo de validade de 5 anos. Você tem a licença de instalação, que tem prazo de validade de 6 anos, e ela realmente te autoriza a instalar a sua atividade, o seu empreendimento, e a licença de operação, que tem um prazo máximo hoje em Minas Gerais de 10 anos, e que te permite efetivamente operar a sua atividade. No caso do licenciamento ambiental simplificado, que é a LAS cadastro e a LAS-RAS, essas 3 fases do licenciamento, essas 3 modalidades do licenciamento, ela é contemplada numa única licença. Ou seja, quando eu tenho uma LAS cadastro e uma LAS-RAS, eu já estou autorizado a instalar e operar meu empreendimento independente da fase que eu esteja nele. Tá? Aí é o que eu já antecipei, né? Que é a questão da LAS, da licença ambiental simplificada, e só um detalhe aqui, a LAS, seja ela cadastro ou LAS-RAS, de acordo com a DN Copan 2017, ela só se aplica para empreendimentos enquadrados na classe de 1 a 3. Tá? Empreendimentos de classe 4, 5 e 6 não são passíveis de licenciamento ambiental simplificado. Aí, esse caso aqui, que já são as outras modalidades de licenciamento ambiental pela DN Copan 217, que se aplica para os empreendimentos de classe 4 a 6, que você tem a LAC 1, que é as 3 licenças também em um único processo de licenciamento ambiental. Você tem a modalidade LAC 2, que ela pode tanto ser feita a licença prévia mais licença de instalação, ou licença de instalação mais licença de operação. E essas 2 modalidades de licenciamento ambiental se aplicam no empreendimento de classe 4 em diante, de 4 a 6. Aí agora que a gente já entra nas principais obrigações ambientais, que elas ocorrem principalmente pós-licença ou dependendo até antes mesmo da obtenção da licença ambiental. A primeira é o tratamento de efluentes, né, que eu já vou deixar para o Danilo falar, em função da própria especialização dele, e depois a gente vai passando os demais aí, né, que passa pela questão de gestão de resíduos sólidos, o controle das emissões atmosféricas, a questão da gestão dos recursos, tanto no uso da água na agricultura, que o Danilo vai falar, e a questão da regularização dos recursos hídricos, que eu vou falar, que é importante, questão do controle de ruído, as obrigações vinculadas ao IBAMA, né, as obrigações vinculadas ao IEF e as obrigações propriamente vinculadas ao licenciamento ambiental, que são as condicionantes vinculadas à licença. Então, o que esse slide aqui está resumindo, gente, que é importante a gente deixar claro aqui. Independente da modalidade do licenciamento, né, se a empresa vai licenciar no nível lá da licença simplificada, que no caso do processamento vai até 30 mil, no caso do resfriamento vai até, né, qualquer capacidade, independente disso, às vezes sempre houve uma confusão também por parte do empreendedor, por falta de informação, né? Independente disso, essas obrigações aqui são as mínimas que toda empresa tem que cumprir, baseada até na premissa que nenhum empreendimento está autorizado a poluir, né? Porque na modalidade de licenciamento simplificado, que a gente falou ali, que é o LAS-cadastro, o LAS-RAS, no processo de licenciamento, o empreendedor não precisa apresentar os projetos detalhados de controle ambiental e tratamento de efluente.
mas não quer dizer que ele possa poluir, não quer dizer que ele está autorizado a funcionar sem essas estruturas, né, projetadas, operando de forma adequada, de forma a atender os padrões da norma. Então, basicamente, aí resume todas as obrigações, né, as principais relacionadas à questão dos controles ambientais. Qualquer empresa está sujeita à fiscalização, sendo cobrado para atender no mínimo esses itens aí. Logicamente, as obrigações de condicionante, elas passam a ser específicas de cada licença. Os demais itens aí relacionados a efluente, resíduos sólidos, atmosférico, recurso hídrico, controle de ruído, obrigações do IBAMA e IF, se incide, de modo geral, a todas as indústrias, né, agroindústria e indústria de laticínios. Só introduzindo a questão do recurso hídrico, qualquer um recurso hídrico é passivo de autorização. Você tem duas modalidades de regularização do recurso hídrico. Aquele uso insignificante, que são as captações e derivações de águas superficiais menores ou iguais a 1 litro por segundo, e acumulações de volume máximo igual a 5.000 metros cúbicos. No caso de captações subterrâneas, tais como poços, manuais, cisternas, são consideradas como uso insignificante aquelas com volume menor ou igual a 10 metros cúbicos por dia. Caso sua captação de água não enquadre nessa primeira hipótese do que é considerado como insignificante, ela é passível de outorga, que aí já é um processo mais complexo. O uso significante é um processo mais simples, ele é autodeclaratório, é um cadastro que a empresa faz e que tem validade de 4 anos. Outorga já é um processo mais complexo. Ele envolve um estudo técnico, porém ele tem uma validade o certificado vale por 10 anos e te permite fazer uma captação de um volume maior de água. Mas, em contrapartida, ele envolve outras obrigações, inclusive de cobrança pelo uso da água. A cobrança de uso da água não incide sobre essas captações consideradas como insignificantes, porém, nas captações passíveis de outorga e da incidência da cobrança do uso da água pelos comitês de bacia, de acordo com a sua localização. Além disso, só complementando a fala do Felipe, quando a gente fala dessa gestão dos recursos hídricos, a obtenção da outorga, né, de direito de captação de água é apenas a primeira etapa do processo. A partir desse momento, o empreendedor é obrigado a fazer essa gestão desse consumo, inclusive registrando, né, em planilhas o consumo diário. Ele é obrigado a instalar hidrômetro e orímetro na sua captação de água, e ele tem que manter esse registro diário. Em caso de fiscalização, ele tem que conseguir demonstrar que ele está gerenciando esse uso e que eles estão, né, de acordo com aquela outorga que autorizou a captação. Por exemplo, a outorga ela vem com a vazão autorizada, metro cúbico por hora de captação e o tempo de captação, né? Então, ele tem que demonstrar ao empreendedor que ele está respeitando aquilo que foi autorizado. Ele tem que gerar esses registros. E na hora da renovação da outorga, isso vai ser cobrado todo histórico de 5 anos, demonstrando que ele gerenciou isso. Na sequência, em relação às obrigações de tratamento de efluentes, né, os efluentes líquidos, hoje ela está definida na deliberação conjunta COPAN, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, essa deliberação 01/2008. Então, assim, de uma forma bem resumida aqui, ela estabelece, né, quais são os padrões mínimos que a empresa tem que tratar o efluente de forma que ela possa descartar esse efluente no corpo hídrico, no córrego, no ribeirão, após o tratamento. Então, tem aqui a faixa de pH, né, o efluente tratado tem que atender esse parâmetro. pH de 6 a 9, temperatura menor que 40, TBO, né, que é a medição ali da matéria orgânica biodegradável presente no efluente. Ele tem que remover no mínimo 85%, ou, né, o lançamento até 60 mg por litro. Além disso, ele tem que demonstrar que não está alterando a qualidade do corpo hídrico receptor desse efluente tratado. Geralmente, no empreendimento acima de classe 3, o área ambiental vai colocar uma condicionante de monitoramento do corpo hídrico. A montante antes do ponto de lançamento e a jusante seria após o ponto de lançamento, demonstrando que após lançar esse efluente, a empresa não está alterando a qualidade daquela água do corpo hídrico do córrego onde está recebendo o efluente. Então, é importante ficar atento a isso. Mesma coisa da DQO.
padrão mínimo de eficiência que a ET tem que apresentar é a remoção mínima de 75% dessa DQO em relação à entrada, ou então, né, o lançamento até 180 miligramas por litro. Sólidos sedimentares tem que entender o padrão de menos 1 ml por litro para lançamento de efluente. Sólido suspenso tem que ser menor ou igual a 100 miligramas por litro, no caso dos tratamentos, né, de modo geral, exceto lagoa, sistema de lagoa, que a norma permite lançamento até com 150 miligramas por litro. No caso de óleos e graxas, o limite máximo de lançamento é 50 miligramas por litro, e nitrogênio amoniacal, o máximo permitido para lançamento, 20 miligramas por litro, e às vezes os processos aí, né, biológicos, às vezes as empresas têm dificuldade de atender esse parâmetro. Surfactantes, está relacionado ao uso de produto químico detergente, o lançamento máximo permitido é 2 miligramas por litro. Então, isso independe do tamanho do porte do laticínio, independe da licença, independe se isso está na condicionante da licença. O empreendedor, a indústria é obrigada a cumprir esse parâmetro. E o que a gente orienta? Mesmo que não esteja na condicionante, geralmente ela estabelece uma frequência bimestral, trimestral ou semestral para fazer esses laudos em laboratório certificado terceirizado, né, demonstrando a eficiência da ET. A gente recomenda que o empreendedor faça, no mínimo, essas análises a cada 6 meses e mantenha esse histórico no seu registro para ficar preparado para a fiscalização. A questão da gestão dos resíduos sólidos em Minas Gerais, ela é uma obrigação também independente do porte do empreendimento, né? Hoje ela é feita pelo sistema MTE, que ele foi instituído pela deliberação normativa CORAN 232 de 27 de fevereiro de 2019. Ele é um sistema online onde você lança toda a destinação do seu resíduo gerado na indústria, para quem você está destinando, a forma de transporte, e também o escritor ele gera um manifesto de recebimento desse resíduo. Uma vez feito isso, conforme determina a norma, você tem que gerar a cada 6 meses, se não me engano, todo mês de fevereiro e mês de julho, você gera um demonstrativo geral de toda a movimentação do seu resíduo dentro daquele semestre. Tá? Isso está vinculado diretamente à lei federal 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A questão do MTR não é só uma questão do Estado de Minas Gerais, não. Todos os estados da federação estão instituindo esse sistema de gestão de resíduos sólidos. É exatamente para dar rastreabilidade ao resíduo que é gerado na indústria, de uma forma geral. E o que está acontecendo hoje, em alguns estados já está valendo essa questão da logística reversa. Exemplo, indústrias de laticínios instaladas em Minas Gerais, que estão vendendo no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, elas já são obrigadas hoje a demonstrar que parte desse resíduo que vai, né, o resíduo sólido que vai, por exemplo, as embalagens dos produtos, ela tem que demonstrar que ela já faz a gestão disso. O que está acontecendo hoje é que já existe empresas especializadas a recolher parte desses resíduos, né, sólidos lá nos estabelecimentos ou nas residências e fazer, né, essa questão da logística reversa, trazer esse resíduo para a reciclagem do ciclo econômico. Então, as empresas já têm que demonstrar que estão cumprindo isso. Existem alguns procedimentos já validados para elas, né, demonstrar que estão cumprindo isso. Outra obrigação é o controle das emissões atmosféricas, igual a Danilo já colocou bem aqui, que independe do custo do empreendimento. Esse controle das emissões atmosféricas, ele, em Minas Gerais, ele é gerido pela lei CORAN 7 de 2013, né? Normalmente, as empresas que têm condicionantes, o órgão ambiental já estabelece um monitoramento anual das chaminés das caldeiras a lenha, e são 2 parâmetros, principalmente, o CO e o material particular que tem que ser monitorado. Os limites de lançamento estão definidos na norma. Monóxido de carbono e material particular. Exatamente. Ruídos, né? Nós temos a lei 10.100, que é a lei estadual, que determina o limite máximo para ruído em área urbana e rural. O diurno ele é até 60 decibéis em área urbana e noturno até 70 decibéis. Então, noturno até 60. E tem a NBR 10.151 aí, que estabelece os procedimentos para a revisão desses níveis de ruído, os procedimentos.
também é outra obrigação que independe do porte do empreendimento. É uma obrigação que deve ser feita e, pelo menos uma vez por ano, deve ser contratada uma empresa credenciada que segue todos esses procedimentos metodológicos determinados na NBRI para fazer essa aferição de ruído. Exatamente para você evitar que você tenha problema de vizinhança ali, alguma reclamação, que isso, inclusive, dependendo da situação, pode ser motivo até para embargo da licença ambiental do empreendimento ou da atividade em si, dependendo do grau de incômodo que isso pode estar gerando. Então, só corrigindo aqui, a Lei 10.100 de 1990 ela traz limite diurno até 70 decibéis e os limites noturno 60 decibéis, considerando que noturno é de 10, 22 horas até as 6 horas, 7 horas da manhã. É verdade. A NPR é até mais restringido, que é uma recomendação. Para empreendimentos que estão instalados na área urbana, isso aqui tem sido um grande fator de limitação e restrição. Somente quando tem uma denúncia, você vai ter uma fiscalização, vai envolver o Ministério Público, e as empresas estão tendo que fazer investimentos consideráveis para conseguir reduzir esses níveis de ruído aí. A questão do IBAMA, para os laticínios, né, que você for lá, que não é para fins de regularização ambiental, mas sim o cadastro federal, toda empresa tem a obrigação de ter. Esse cadastro federal, ele gera uma obrigação que essa taxa de controle de fiscalização, que parte do valor que é recolhido, ele vem do governo do Estado de Minas Gerais, ele é compartilhado, essa taxa de controle de fiscalização, entre os Estados e a União. O RAP, que é o relatório anual do potencial poluidor das atividades, né, que você apresenta dentro do sistema do IBAMA lá, que você vai entrar com todos os dados de geração de efluente, de resíduo, produção, e emissão do cadastro técnico federal, que é um certificado que ele vence a cada 4 meses, que ele é gerado dentro do próprio sistema do IBAMA, que demonstra que você tem dia com o cadastro técnico federal do IBAMA. É uma obrigação hoje para fins de regularização ambiental, em Minas Gerais. Só complementando, na verdade, toda a agroindústria, geralmente as empresas potencialmente poluidoras, elas são obrigadas a cadastrar no IBAMA, e isso é um documento obrigatório para o processo de licenciamento. Sem esse documento, a empresa não vai conseguir licenciar, né, e ter autorização para instalar ou operar a sua atividade. Além disso, tem a obrigação de entregar relatórios anuais demonstrando toda essa questão de produção, dados de produção e geração de resíduos e controles ambientais, a nível de IBAMA, que é o órgão federal. No caso da indústria láctea, a questão dele está mais relacionada ao certificado de consumidor de produtos, um produto da fora, né, que é a lenha que é utilizada na queima lá para geração de vapor na caldeira. Hoje, esse certificado ele é feito dentro do sistema de licenciamento ambiental SLA. Ele é um processo hoje mais simples, você tem que estar cadastrado. De acordo com a sua faixa de consumo, você recolhe uma taxa, que é gerado automaticamente um certificado de consumidor de lenha de acordo com aquela faixa formada. Esse certificado deve ser renovado todo ano, porque ele é uma exigência legal também. Não só para o setor de lá, mas qualquer setor da indústria que faça o uso de madeira, de lenha, enfim. Isso tem a normatização específica do IEF que trata desse assunto. Então, só para fechar esse tema aí, obrigações ambientais, resumido aí no slide. Tratamento de efluente, né? Então, uma fiscalização que vai ser olhada, se a empresa tem as devidas licenças, né, outorga, autorização para captação de água, licença do empreendimento, certificado aí do IBAMA, demonstração que está tratando os efluentes atendendo à norma, demonstração que destina os resíduos sólidos de forma adequada, demonstração que não está causando, né, poluição atmosférica, gestão de recursos nós já falamos, questão de ruídos, as obrigações do IBAMA, que tem um certificado, tem que ser renovado a cada 4 meses, 3 ou 4 meses, e as obrigações de IEF com certificado também, que é renovado a cada ano, de forma anual, e, além disso, as obrigações específicas da licença, que vem na forma de condicionante, dependendo do quadro do empreendimento. Então, assim, basicamente, a fiscalização é o mínimo que o órgão ambiental, agente fiscalizador, vai olhar. Bom, para a gente não se estender muito, né, esses são os principais pontos aí que a gente queria colocar.
até para abrir agora, né, uma discussão aí das dúvidas e complementar aí de acordo com o que for pertinente aí, que o pessoal tiver dúvidas aí. Meu contato está aparecendo na tela aí, e-mail, telefone do Felipe, estamos à disposição aí, né, se a gente não conseguir responder todas as dúvidas agora, né, ou alguém queira tratar diretamente com a gente vai estar à disposição. Esse número que eu estou colocando aí até meu WhatsApp, pode mandar e-mail, pode, né, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, me ligar, a gente conversa, e se a gente puder ajudar. Bom, é basicamente isso. Bom, nós agradecemos a Danilo, ao Felipe, né? E eu entendi, Claudete, que agora eu vou passar a ler as perguntas, né? Que dê tempo para eles responderem. Seria isso? Isso mesmo, professor. E aí eu posso ler, por exemplo, de 3 em 3 das perguntas. Pode conduzir da forma que o senhor achar melhor. Assim, Eu acho melhor assim, Fred, porque você lê mais perguntas, né? Ainda que ele então, nem possa responder, mas que você lê mais. Tá. Até achando que tem algumas que já estão respondidas, mas eu vou ser fiel e fazer a leitura das perguntas de 3 em 3, né? E o Danilo, mesmo que alguma que já tenha respondido, ele só, né, faz um resumo mais rápido, né? Bom, então a primeira pergunta é da Daniela Souza, né? Se o laticínio já se encontra instalado na área de APP, não é possível licenciar ou é possível propor uma compensação ambiental no processo de licenciamento? Então, isso foi a primeira pergunta. O Marco Júnior perguntou, então, se o empreendimento estiver na APP, o empreendimento não tem como se regularizar e fica sem o licenciamento? A falta de licenciamento ambiental não é possível de interdição do estabelecimento? Tem alguma ação questionando isso no judiciário? Né? Então, essa é uma outra pergunta bastante relacionada com a primeira. E, por último, a terceira, esta largura, como fica quando está próximo de uma barragem, né? Um barramento, uma represa? Né? Podemos considerar a largura da represa ou seria a largura do córrego que está montante e justante? Então, essas são as 3 perguntas primeiras. Bom, eu vou iniciar aqui as respostas aqui, se for o caso o Felipe complementa. Essa questão do APP, esse tema é bastante complexo, né? Então, como eu falei ali, nós falamos aqui, o Felipe, nós temos hoje uma insegurança jurídica. Infelizmente, o Brasil tem, né, bastante situações semelhantes a essa, né? Você tem uma lei, mas, na verdade, existem interpretações divergentes entre os poderes e não existe um consenso, e isso gera a chamada insegurança jurídica, que o empreendedor não sabe exatamente o que está valendo. Mas o fato é, hoje o posicionamento do órgão ambiental perante o novo Código Florestal, diante até dos questionamentos que ocorreram pelo Ministério Público após a sua publicação. Empreendimentos que estão na área de APP, nessa faixa aí de 30 metros ou mais, de acordo com o corpo hídrico. Se eles não obtiveram essa autorização para intervenção em algum momento que for possível, né? Se eles estão no meio rural e não obteve, durante um período aí foi possível, principalmente até aí, mais ou menos, se eu não me engano, aqui 2016, 2017, você teve um período que você conseguiu. Se você não obter essa regularização, hoje não tem prerrogativas legais para você regularizar. Né? Eu estou falando isso que a gente tem, no mínimo, 2 processos na mão aqui, que a gente não conseguiu caminhar e as respostas iniciais do órgão ambiental foi por indeferimento. E eu estou falando de empresas, inclusive, instaladas na década de 1980. Né? O que acontece? Essas empresas, às vezes, elas até tiveram licenças. Por quê?
Às vezes a consultoria, na hora de fazer o licenciamento, ele informava que não estava na APP. Se em algum momento lá, nesse período, depois publicou o decreto, o Código Florestal, a consultoria e o empreendedor informou que estava na APP, durante o período foi possível regularizar, demonstrando que a empresa tivesse sido instalada antes de 22 de julho de 2008. Após esse período, se a gente informar hoje que não está na APP e o órgão ambiental checar na base de dados de biografia e perceber que tem um corpo líquido ali, pela base de mapeamento dele, ele vai solicitar a autorização da intervenção. Ou a gente consegue demonstrar por um laudo que aquele corpo líquido que está marcando ali não está exatamente naquele ponto e você está respeitando a faixa de APP, ou, nesse caso, se realmente estiver dentro da APP, a gente não tem hoje um procedimento jurídico aceito pelo órgão ambiental que permite a realização desse empreendimento. Isso é o fato hoje. Só complementando o que o Danilo falou aí, até onde eu sei, não tem nenhuma ação assim, em trânsito para questionar isso. Igual eu falei no início da minha apresentação, o legislador, na hora de editar a norma, ele foi omisso em relação a essa situação. Então, hoje, igual esse caso que o Danilo citou aí, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, que optou em primeiro momento no indeferimento da solicitação de uma regularização da SMPP em área urbana, inclusive, deixou bem claro que não existe nenhum procedimento interno dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente como regularizar esse tipo de coisa. Porque não tem amparo na norma, não tem amparo legal hoje para regularizar essa permanência em EPP. Hoje você só regulariza intervenção em EPP ou permanência dela naquelas três hipóteses previstas na norma. Ou você é baixo impacto, interesse social ou atividade pública. Você não se enquadra, né, atividade, quando eu falo assim, né, atividade ou empreendimento, não se enquadra numa dessas três hipóteses. Hoje, né, pode ser que amanhã isso mude, mas hoje não existe possibilidade de regularização. Existe um projeto que acho que já foi ter votado na Câmara, né, não sei se já foi para o Senado, tentando regularizar essas questões, né, deixar uma coisa mais clara e objetiva para a área urbana. Eu não sei exatamente o pé que está, mas tentar resolver essa insegurança que existe, né, jurídica aí na parte urbana, mas não está ainda, né, ainda não virou lei que eu tenho conhecimento, né, pode ser que a gente esteja desatualizado nesse momento exatamente, porque às vezes as coisas acontecem muito rápido. E nesse caso aí, realmente, complementando a resposta, se você não consegue obter licença, você está ilegal, você pode receber uma ordem de fechamento de embargo da empresa. Nesse caso, qual é o caminho? Você tem que entrar com mandato de segurança para a justiça discutir isso, né? Porque existem falhas do Estado em relação a isso também, para você garantir o direito de operar até isso ser tratado no terceira. Porque quando a gente fala licenciamento, a gente está falando da esfera administrativa. Aí você tem que ir para outra esfera discutir isso aí. Realmente tem ganho ambiental se a empresa ser fechada, demolida? Você pode discutir uma proposta de compensação, mas isso já não está dentro da esfera administrativa. E só comentando, né, se existe a possibilidade de compensar essas intervenções, como ela não é passível de regularização, o órgão ambiental também, o próprio IES, não vê a necessidade de você compensar, que você só compensa quando você regulariza. Se você não regulariza, você não compensa. Então, em princípio, nem teria como você ir em contrapartida e falar, não, eu intervim em 50 metros naquela área de EPP ali, eu vou compensar em 200, então, para mitigar aquele impacto que eu causei ali, vou compensar numa outra área. Isso não resolve a situação também, porque como você não é passivo de regularização, você também não é passivo de compensar aquele impacto. A compensação só vem mediante o processo de autorização, né, da regularização, que vira uma condicionante. A última pergunta, foi a terceira, com relação à largura. Se você tem um barramento, uma represa, que largura é considerada, né? É a da represa ou é do córrego? Olha, isso eu não lembro agora exatamente de cabeça, mas na lei 20.922, lá de 2013, ela tem algumas variações lá que ela trata dessa situação de APP de reservatório. Tem algumas hipóteses lá, se o reservatório é abaixo de 2 hectares de lâmina d'água, tem um
uma determinada faixa PP, se é um reservatório vinculado à geração de energia, também tem uma... Aí varia. Eu realmente, assim, precisar cravar qual seria essa PP, eu não saberia fazer essa informação. Mas tem uma previsão legal para isso lá e ela tem uma tratativa diferenciada de acordo com cada situação. Ele teria que voltar lá na norma e fazer uma leitura para responder isso de forma específica. Mas, assim, só fechando esse tema, se o reservatório for artificial, ele nem incide a PP. Se ele tiver um barramento, né, no curso da água que você fez o barramento, ele vai incidir a PP. Se for um local que você captou água, bombeou, construiu um reservatório artificial, uma lagoa, esse não tem APP. Por exemplo, igual uma barraquinha no pasto, por exemplo, você fala acumulação de água, isso aí não incide a APP, independente do tamanho dela. Agora, uma acumulação de água derivando de um curso d'água, aí já vai depender muito da situação, tem que ver como está previsto em norma lá, mais especificamente, mas tem variação essa APP de barramento aí, depende de cada caso, é um caso. Tá, vamos às 3 próximas. Né? Como verificar se a área é APP? São apenas áreas ao redor de cursos hídricos? Então, essa é a primeira. Foi o José Antônio. A Fernanda pergunta, estes critérios e modalidades são aplicados apenas no estado de Minas Gerais? Demais estados precisam consultar a legislação dos seus órgãos estaduais? Então, essa é a segunda. E a Marília pergunta, o empreendimento passou por licenciamento conforme a DN 74, onde não havia critérios locacionais para classificação de licenciamento. Este mesmo empreendimento passará por aplicação de licença. Será necessário, neste processo, o enquadramento por critérios locacionais? Então, essa é a terceira pergunta. Bom, entenderam as 3 perguntas? Entendemos. Como definir a APP? Basicamente, as APPs são definidas por nascente. Então, no caso de nascente, toda APP é 15 metros, uma raio de 15 metros em torno da nascente. Essa nascente ela pode ser permanente ou intermitente, ou efêmera. A permanente que ela está presente ali o ano todo, dependendo do período chuvoso ou seco. A intermitente, geralmente, ela aparece só durante o período chuvoso. E efêmera, que é exatamente só no momento que choveu ali, instantaneamente você pode ter uma surgência ali, um olho d'água, mas ele vai, em horas posteriores a finalizar a chuva, já também vai cessar. Então, a APP de nascente permanente e nascente intermitente, 50 metros. E em relação aos corpos hídricos que vão surgir, né, a partir dessas nascentes, aí vai depender daquele critério da largura, que é a calha normal do leito do rio. Ou seja, a calha normal é aquela no período sem cheia. Quando você deu enchente, você vai extrapolar a calha normal do leito. É outra APP. Que aí vai depender. Até 30 metros é o mínimo, até 10 metros de largura. De 10 metros de largura do corpo hídrico até 50, APP de 50 metros. E assim por diante. E existem as APPs de declividade de topo de morro. Mas essas é até um pouco mais complexa aí. Muito hoje, né, pelo que colocaram, está muito em pé de serra, em declividades altíssimas, né? Apesar que a gente está na região muito montanhosa, dificilmente a gente vai ter empreendimento nesse local, né? Na agroindústria. Bom, a segunda pergunta aí, essa classificação é específica do estado de Minas Gerais, né? Qualquer estado, se for licenciar, você tem que consultar a norma, existe classificações específicas dentro de cada estado. Então, essa classificação, nós falamos do modalidade de licenciamento, é específica do estado de Minas Gerais. Em relação à DN 74, se você licenciou nessa época, realmente não tinha critérios locacionais, agora no processo de licenciamento vai incidir os critérios locacionais, inclusive você está sujeito a estudos específicos em função desses critérios. Logicamente, se a sua indústria já está instalada, já foi licenciada no passado, você tem todo o histórico que facilita. Você já superou a questão de alternativa locacional, você já está instalado. Mas você, mesmo assim, tem que cumprir o ritual
e fazer estudos específicos relacionados aos critérios locacionais. Só comentando, tudo que a gente tratou até agora aqui foi em relação às APPs. Né? A gente só tratou especificamente das APPs hídricas, que são realmente as APPs que a gente tem se deparado com mais problema. As APPs de declividade, igual da Nico, geralmente elas nem são tão cobradas, porque até a própria definição delas é muito vaga, até para o órgão ambiental cobrar isso é complicado. E a questão dos critérios locacionais é fundamental, pouco, independente de você ter licenciado a 74, se hoje incide algum critério locacional daquilo que estão listados na tabela 4 lá da DM Copan 217, você vai ter que fazer um estudo específico de critério locacional, sim, de acordo com o sistema de referência que é disponibilizado pela própria SEMAI. E isso, inclusive, pode até mudar o enquadramento lá no seu licenciamento. Às vezes você vai ser passivo com a lasca, mas dependendo do critério locacional, você pode ser puxado até com uma licença certificada com RAS, né, um LAS-RAS. Isso aí vai depender de cada situação. Ótimo. Então, vamos às 3 próximas. Né? A Daniela pergunta: esses relatórios de controle de consumo de recursos hídricos devem ser apresentados periodicamente ao órgão ambiental ou somente quando for renovar a licença? Então, a primeira. A segunda, do José Antônio, sobre o pequeno produtor artesanal, muitas vezes se encaixa na dispensa de licenciamento ambiental. O que muda na fiscalização e qual o sistema de tratamento de efluentes mais adequado para um volume tão pequeno? Então, segunda. E, finalmente, a terceira, Elisane, o artigo 23 da Portaria IGAM 48/2019 cita a questão da medição de nível estático de poços tubulares profundos. Mesmo não sendo condicionamento de outorga, as empresas devem realizar a medida de nível estático? 3. Com vocês. Entenderam? Entendeu? Obrigado, professor. Recursos hídricos. Obrigação. A questão do recurso hídrico, eu vou responder aqui. Não, é simples. A primeira se devem apresentar os relatórios de controle de recursos hídricos periodicamente ao órgão ambiental ou só na renovação da licença? Não, perfeito. Agora eu me situei novamente. Isso vai depender muito da portaria de outorga. A portaria de outorga, ela condiciona esses protocolos. Na maioria das vezes que eu tenho observado, as portarias de outorga têm condicionado esse protocolo do controle da vazão do tempo de captação no ato da renovação da portaria. Normalmente, pelo menos as que a gente já fez até hoje aqui, que eu tenho aqui, não é condicionado de fazer esse protocolo desse controle no decorrer da vigência da portaria de outorga. Ela vai o que eu tenho visto no ato da formalização, ela vem como uma condicionante, se apresenta um relatório de cumprimento daquelas condicionantes que veio atrelada pela outorga, e dentre elas é exigido o protocolo desses controles, só no momento da renovação, mas isso você tem que ver na portaria de outorga que isso pode variar. Tá? Mas, de uma forma geral, o que eu tenho observado é isso. Então, só complementando aí, acho que foi a pergunta da Daniela, né? É exatamente olhar o que está na portaria, que ela traz algumas condicionantes. Você tem que cumprir o que está lá. Se não tiver especificado lá, a obrigação é você manter registros internos e, obrigatoriamente, na renovação da outorga, isso passa a ser um item obrigatório, que tem que ser apresentado. Toda essa demonstração você fez esse controle. Se tiver na portaria, você tem que seguir o que está na portaria, as recomendações de frequência. Com relação ao pequeno produtor. Foi o Luiz Antônio, né, que fez essa pergunta. Primeiro, assim, tem que ver a faixa que ele está falando. Né? No caso de processamento de derivados, é abaixo de 500 litros por dia que fica dispensada a licença e cai na modalidade. Mas eu posso ficar aqui. Oi? Não, desculpa, Danilo. Pode seguir. No caso aí, abaixo de 500 litros de processamento dia, que
fica dispensada a licença e cai na modalidade de dispensa de licença. Ok. Então, isso também é um procedimento, né, que apesar de ser dispensa, é interessante que o empreendedor tenha esse documento em mãos. Ele também é emitido pelo sistema online, que é a plataforma SLA, que é de licenciamento. Agora, independente disso que nós falamos lá, o empreendedor, né, a agroindústria não pode poluir. Então, mesmo essa agroindústria sendo pequena, artesanal, ela vai gerar resíduos, vai gerar efluentes, e isso ele tem que atender às normas. Qual que é o sistema mais simples? Se tiver no meio rural, a gente tem feito muito o sistema de fertirrigação, que é um tratamento mínimo de exposição desse efluente no solo, nas pastagens, retornando até para o ciclo econômico, de uma forma de reuso relacionada a critérios, né, de nutrientes ou contaminantes que vai estar presente nesse efluente aí e com manejo aí de acordo com as técnicas agronômicas adequadas. Mas você tem outros sistemas aí, né, que bastante simples, né, quando é pequeno, sistema de lagoa, né, que não tem praticamente custo operacional, você pode ter sistema mais compacto, aí depende, se estiver na área urbana, geralmente você precisa de sistema mais compacto. Se você estiver no meio rural, você tem flexibilidade de utilizar sistemas, né, menos compactos, que geralmente têm menores custos de operação e exige menos mão de obra, né, para ficar ali fazendo operacional o manejo, né. Só complementando o que o Danilo falou, mesmo a indústria de laticínios não sendo passiva de licenciamento, ele não fica desobrigado de regularizar o uso da água, que pode ser um significante, né, até pelo próprio porte, o consumo de água vai ser menor. A questão do certificado de consumidor de lenha, que tem uma faixa mínima lá, que é de 0 a 500 metros cúbicos por ano. Se ele enquadrar nessa faixa, ele tem que estar regularizado, esse consumo de lenha para uso na caldeira. Geralmente, como é um pequeno produtor, ele também vai ter que estar cadastrado no IBAMA lá, porém ele vai ficar isento da taxa de controle de fiscalização, porque microempresa é dispensada dessa taxa, né? Então, a questão do fato de você não ser passivo de licenciamento em função do porte do laticínios não te dispensa de regularizar outras obrigações. E a última pergunta foi sobre o artigo 23 da portaria, que eu não... 48 de 2019. Fala sobre a questão de monitorar, né, nível estático e dinâmico. Eu vou deixar o Felipe responder aqui, que eu acho que ele está até mais por dentro que eu. Em relação a isso, a gente volta respondendo igual a primeira. Geralmente, monitoramento nível estático e dinâmico de poço tubular profundo, ele vem como condicionante da portaria do outorga. Então, se ele está na portaria do outorga condicionado, aquela frequência tem que ser monitorada. Caso ocorra, que eu não vi até hoje, não vi condicionado esse monitoramento de nível estático dinâmico do curso, como tem uma previsão legal, eu recomendo que seja feito. Pelo menos uma vez por mês, porque para efeito de fiscalização, eles podem te exigir isso aí. Tem que ver como está no artigo 23 lá a frequência. Se não tem frequência, você cria uma frequência própria aí, se não for condicionado a portaria de outorga, mas é interessante ter. Porque se você não tem nada, em uma fiscalização, você pode ser autuado por não fazer esse monitoramento. Porque o fiscal vai ter previsão legal para te autuar em função do que está previsto na legislação específica do IGAMA em relação a isso. Ótimo. Então, nós temos mais 4 perguntas, né? Então, eu, em vez de fazer as 3, eu vou fazer as 4 últimas, né? Porque os outros manifestações de parabenizando os palestrantes, a palestra, né? Então, eu vou ler as 4 últimas perguntas. A primeira é da Marília, sobre o controle de ruídos. As empresas que regularizarão o laudo de ruído necessitam acreditação? Ou somente os equipamentos que serão utilizados precisam ser calibrados por laboratórios com acreditação? Então, essa é a primeira. A Elisane, quanto à questão dos limites estabelecidos para análise de ruído. Quando a cidade não tem plano diretor industriais, quais os critérios de zoneamento de área que devem ser seguidos? E o quarto, da Daniela, é sobre a necessidade de declaração de carga poluidora. Deve ser no sistema com regularidade, com que regularidade? Desculpa. Para quais classes é exigido? E a última,
né? Eu não consegui anotar o nome de quem fez a pergunta. No caso da APP, existe uma única possibilidade, caso o local tenha a possibilidade de canalizar o corpo d'água e terminar com a APP? Em São Paulo, isto tem que ter autorização do DAI. Caso muito específico, mas já aconteceu. Então, 4 perguntas. Tranquilo, Danilo? Entenderam? Sim, entendemos. A primeira aí está relacionada à questão da acreditação da medição de ruído, né? Isso. Eu vou até falar aqui, se eu estiver equivocado, o Felipe me corrige. Se eu não estou equivocado, essa medição não necessariamente tem que ser feita por uma empresa, pode ser feita por um profissional liberal, desde que ele demonstre que os equipamentos, né, estão devidamente calibrados. Eu acho que tem essa prerrogativa, ou não, Felipe? Em função de outras experiências, minha recomendação, assim, todo monitoramento vinculado ao licenciamento ambiental, o ideal é que você faça com a empresa acreditada na rede hidrométrica de Minas Gerais. Evita problema. Mas, se você tiver essa dificuldade, o Danilo colocou, o equipamento ele tem que estar com a calibração, com tudo em dia. Inclusive, o profissional que fizer a aferição de ruído, ele tem que emitir uma RT e juntar o laudo lá. Porque o órgão ambiental tem exigido, inclusive, a RT de todos esses laudos. Laudo sem RT para o órgão ambiental não tem validade. Mesmo que esteja assinado pelo profissional, identificado, com o número de conceito de classe que for filiado, mas a RT é imprescindível acompanhar esses laudos. Então, reforçando, na dúvida, contrate uma empresa credenciada na rede meteorológica de Minas, que você vai ter total segurança. Né? Para não ter dúvida, porque a questão da água ambiental, a gente fala isso, na dúvida vai pelo mais seguro, porque o fiscal depois vale a interpretação dele. Infelizmente, não vai valer a do empreendedor que está bem intencionado. Zoneamento, a questão do zoneamento aí, inclusive a questão de ruído e plano diretor. Quando não tem plano diretor. Quando não tem. O que a gente tem feito, às vezes, né, até para converter, porque realmente esses níveis de ruído, a pergunta dele é pertinente, porque vai depender como é que está a classificação da área, se ela é totalmente residencial, se ela é mista, se ela é industrial, né? A NBR, ela traz essas diferenciações de acordo com o uso predominante da área, e isso é uma classificação do município, né? Então, quando você não tem, para se resguardar, o que a gente recomenda é que você pegue uma declaração da prefeitura falando qual que é a classificação que ela dá para aquela área, que aí, pelo menos, você tem um documento de referência que você pode juntar no seu laudo, né? Porque senão você pode ficar descobertado que chegar lá, o fiscalizador vai colocar, geralmente, a norma mais restritiva, né? O parâmetro mais restritivo. Se você não tem um documento, cabe a você o ônus da prova. Infelizmente, na fiscalização é isso. É o contrário, né? Na justiça, que por enquanto você é inocente, prova que alguém tem que provar que você é culpado. Na questão da fiscalização do Estado é diferente. Você é culpado, prova que você... Inicialmente, você é culpado, você tem que provar que é inocente. Eu estou falando isso porque é a forma que a fiscalização atua, tá, gente? Então, carga poluidora. Eu não sei se ele quer complementar o zoneamento aqui. Não, é isso aí. Eu vejo que é isso. Carga poluidora vai depender da classificação do seu empreendimento. Se eu não estou equivocado, empreendimento classe 3 e 4, a obrigação acho que é bianual, e empreendimentos 5 e 6 é anual. Os empreendimentos classe 1 e 2 não têm a obrigação de fazer declaração de carga poluidora. Os classe 3 e 4 tem que fazer ano sim, ano não. Os empreendimentos classe 5 e 6 é obrigatória essa declaração anual. E tem uma última pergunta, que é canalização do córrego. Isso não funciona em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, a interpretação, mesmo o córrego canalizado, ele continua tendo a faixa de APP. Que, no meu entendimento, não faz sentido, porque ele perdeu a função ambiental, mas o que vale é o entendimento do órgão ambiental. Então, o nosso entendimento aqui, tem que ser o do órgão. Em Minas Gerais, essa situação nós falamos da empresa aí, em 1980, todo o córrego está canalizado, inclusive foi canalizado pelo município. Nós temos várias situações dessas. Mesmo o córrego canalizado, o órgão ambiental interpreta que tem a faixa APP.
Bom, então nós concluímos as perguntas, né? De novo, os outros foram comentários parabenizando de várias pessoas, né? O Danilo pode acompanhar, Danilo e o Felipe acompanhar, né, isso no chat, né? Agradecer a todos os participantes pelas perguntas, né? E principalmente agradecer a Danilo e Felipe pela apresentação brilhante, realmente foi muito interessante, né? E, terminando as questões, eu passo a palavra para Claudete, para o meu entendimento, para o encerramento. Então, com você, Claudete. Obrigada, professor Fred. Danilo e Felipe, adorei a apresentação, muito boa, muito instrutiva, né? Muito obrigada por compartilhar aí os momentos que vocês vivenciam, né? Na empresa de vocês, auxiliando aí. Muito bacana. Como o professor Frederico falou, muitos elogios, tá? Parabenizando a todos aqui, Danilo e Felipe. Eu vou ler aqui do Ismael. Danilo e Felipe, parabéns pela apresentação. Ele teve que sair. Também parabenizou aqui toda a organização. E para a gente, Ismael, que é um prazer tê-lo aqui, né? Então, assim, muita satisfação mesmo. E tem muitos aqui, Danilo, também pessoas responsáveis, né, pelo setor ambiental da empresa, também deixaram aqui a colocação, consultores ambientais também aqui, então muito bacana mesmo. É isso que o Danilo colocou, né, gente? E é importante, né, Danilo, a gente falar que todos esses prazos e todos esses documentos tá lá atrás da sua licença, né, que são os condicionantes, os prazos, então, assim, isso está tudo muito bem colocado, tá bom, gente? Com relação a essa periodicidade dos relatórios de resíduos sólidos, de efluentes, de ruídos, prazo de validade, está tudo lá descrito na sua licença. E realmente, né, a gente não tem uma uniformização, né, Danilo? Cada estado tem o seu procedimento. E existe até um projeto de lei querendo uniformizar esse licenciamento. E, assim, existem linhas de pensamento que acham que vai flexibilizar o licenciamento, outras não, mas aí vale a pena ler esse projeto de lei. Eu não sei ele de cor, você sabe, Danilo? Se alguém quiser, né, tem interesse, deixa eu dar deixa eu ver se eu não... Aqui, ó. É o projeto de lei 2159. Na verdade, ele já está há 17 anos lá, sendo discutido e sendo trabalhado, tá bom? No mais, Danilo, muito obrigada a você e o Felipe aí. Apresentação, não tem nem o que falar, né? Foi muito bom, foi um bate-papo enriquecedor, tá? Então, assim, obrigada à empresa GS5 aí pela parceria de sempre, estamos, assim, de portas abertas. Professor Fred, mais uma vez, obrigada, fez toda a diferença no nosso bate-papo, abrilhantou aí o nosso bate-papo, tá bom? Eu vou passar, você quer fazer uma consideração final aí, Felipe, Danilo? Gostaria, sim. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer, né, o convite aí, a Claudete, o professor Sebastião, o professor Frederico, né, que eu devo muito a ele aí essa questão da minha formação, essa parceria de longo prazo aí já. Para mim tem sido um prazer, né, participar aí. O professor Ismael não está presente mais, e a todos que participaram aí, né, que contribuíram muito aí, inclusive, com os questionamentos muito pertinentes, né. Só fazendo uma pequena propaganda aqui, o marketing a gente faz a gestão dessas empresas hoje, né? Não só no setor de agroindústria, a gente está atuando em outros segmentos, mas, assim, a questão do licenciamento e as obrigações, realmente tem que ter uma política interna da empresa, a gente ajuda as empresas a organizar, acompanha essas obrigações. Na questão dos monitoramentos, para quem tem as condicionantes, é fundamental que faça isso, sempre a gente recomenda no início do mês, né? Para ter um laudo no final do mês, antes de vencer aquela data, que é o prazo que o empreendedor tem que cumprir aquela obrigação, porque pode ser, eventualmente, que você tenha um parâmetro que esteja fora ali, um pH, algum motivo. Acontece, você monitora exatamente para ver se está atendendo ou não os padrões. Se não está, você tem que tomar ações. E hoje, o que está acontecendo com o agroambiental? Se você monitorar uma licença lá de 5 anos, de 10 anos, se você tiver um laudo com parâmetro fora,
180 parâmetros analisados, 200 ao longo dos anos, né? Sei lá, análise trimestral aí durante 5 anos. Se você tiver um parâmetro fora, o óleo ambiental tem que ter outro ano. Só para vocês entenderem qual que é a política hoje do óleo ambiental. Mesmo você colocando a justificativa. Então, é ideal que a empresa faça monitoramentos preventivos, realmente tenha o controle do seu processo para não ser surpreendida por uma atuação, e essa atuação chega sem o fiscal ir lá, porque ele recebe o laudo e hoje o óleo ambiental está fazendo, né, todo esse acompanhamento das obrigações sentado lá, né, o analista está sentado no ar-condicionado e vendo se você cumpriu a obrigação. Ele não precisa nem nessa empresa vai mandar a autuação para você. Então, ficar atento aí, se a gente está à disposição, agradece aí, mais uma vez, a oportunidade. Claudete. Sim? Só queria fazer uma última observação, só registrar ali, que eu vi agora, a presença de Simval, né, que é o outro homem forte da G5S, né? Então, ele está ali, filho, né? Então, só registrar a presença de Simval aqui no bate-papo. Felipe? Só agradecer a oportunidade, né, de ter participado junto com vocês aí, ter tentado passar um pouco da experiência e do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do minha vida profissional também da área de regulação ambiental. Espero ter atendido as expectativas, ter atendido o questionamento de quem via ali, e só agradecer mesmo vocês pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Então, em nome da IPAMIG LCT, agradecemos a presença de todos que contribuíram, que estão aqui conosco, com as perguntas, com os comentários. Danilo e Felipe, gratidão. Professor Fred, muito obrigada. E aguardamos sua presença nos próximos bate-papos e eventos da IPAMIG LCT. Tenha um excelente final de semana. Muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui novamente, mais um minuto aqui, se alguém quiser pegar o contato. Pode ser? Pode sim. Ok, então, obrigado a todos aí, bom final de semana. Parabéns, Danilo, parabéns, Felipe, obrigado, professor Fred, obrigado, Claudete. Olha, foi excelente vocês mais uma vez, Danilo, e proporcionou uma excelente apresentação, e espero que todos tenham gostado. Uma boa tarde e bom final de semana para todos. Obrigada, professor.